Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é para Carla Dias. Já tem um tempo desde a última vez que a gente fez aqui alguma leitura para Carla. Dessa vez a leitura vai ser só para ela, não vou vincular ela com a energia de ninguém. Então, hoje é para a gente ver quais são os alertas, quais são os aconselhamentos que a espiritualidade, que os oráculos têm para passar aí referente à energia de Carla, né? Então vamos ver aqui nas cartas o que que as cartas nos mostram referente à energia dela. Bem, pessoal, o que que eu vejo aqui na mesa da Carla? Eu mudei aqui um pouquinho a posição das cartas, porque eu tinha visto pela câmera que tinha um clarão aqui da lâmpada, né, e poderia atrapalhar aí quem está assistindo e quer ver, né, o desenho das cartas, o nome das cartas, então eu trouxe um pouquinho mais para cá. Bem, iniciando a nossa leitura, o que que eu consigo ver aqui da mesa da Carla? Atualmente eu vejo a Carla tentando encontrar um equilíbrio interno, né, uma sabedoria interior, onde você equilibra ali um pouco razão e emoção, né, onde você tenta usar muito da sua sabedoria interior. Ah, a carta da Força e a carta da Papisa vem falar, vem remeter muito bem isso de você conseguir acessar a sua essência, de você conseguir acessar o seu feminino, o seu sexto sentido, né, reequilibrar as suas energias, os seus chakras internos, né, para que você possa ter, mais discernimento, mais clareza mental e se sentir mais segura do que você idealiza para sua vida, para sua espiritualidade, para os seus projetos, né. Então eu vejo que no momento atual é um momento de reencontro, né, reencontro com a sua criança interior, com o seu divino, com a sua fé, né, para que você possa restabelecer ali algo que no momento está um pouco desequilibrado. Aqui, quando a gente vem falar do 8 de espadas, a gente está falando de possíveis obstáculos que possam surgir, né, futuramente nos caminhos da Carla. E esses futuros obstáculos, fala muito sobre o quanto a gente deixa os nossos medos, né, dominarem a nossa realidade, o quanto a gente dá voz às nossas inseguranças, né. Então o 8 de espadas vem falar de uma guerra interna que em vários momentos da nossa vida a gente acaba traçando,
com a gente mesmo, né, onde a gente, deixa a insegurança falar mais alto, o medo falar mais alto, as emoções, os "sis", né, "e se aquilo não der certo? E se tal coisa acontecer?". E aí, sem perceber, a gente vai cultivando e dando força para essas energias, né, que nos aprisionam e nos paralisa em algum momento da nossa vida. E de tempos em tempos, pessoal, isso surge na nossa vida porque somos humanos e isso faz parte do nosso desenvolvimento, espiritual, né. Então a gente tende a passar por isso de tempos em tempos. E aqui o conselho que a espiritualidade mostra com a rainha de copas é que não deixe que as suas emoções fale mais alto por você. Precisa haver um equilíbrio entre a racionalidade e o emocional, né? Até onde a gente pode sentir medo. Então, precisa ter uma balança de equilíbrio, onde a gente precisa colocar os 2 pezinhos no chão e dizer: "Opa, eu entendo que faz parte de quem eu sou sentir medo, mas eu preciso entender que o medo, ele não pode ser maior do que a minha força de vontade, maior do que os meus desejos, maior do que eu sou", né. Não dá pra gente, eh, deixar isso desgovernado, em desequilíbrio, né. A gente precisa ter o controle do carro da nossa vida, a gente precisa ter o controle das rédeas da nossa vida. Aqui, quando a gente vem falar sobre, o futuro, né, os próximos passos da carreira, futuro, trabalho, projetos, aqui novamente vem falar sobre dificuldade, né, por conta das emoções. Aqui, né, aqui já está dando o conselho de como a gente reverter esse cenário, porque lá na frente pode existir algum atrito, justamente por conflito do emocional, sabe, onde as emoções acabam, sendo mais fortes e ficam mais afloradas do que o racional ali, né, e pode gerar alguma desavença. Pode gerar algum conflito de proposta, de parceria, ela tá ali com receio de alguma coisa e alguém ali tá insistindo, talvez em um projeto, ou talvez ela fique muito segura ali com alguma coisa. Insegurança, pessoal, faz parte, mas a gente precisa colocar na balança se aquela insegurança de fato é viável. Ou se é só um medo mesmo que a gente está criando, que a gente está alimentando, né. Muitas das vezes a gente deixa ótimas oportunidades passar na nossa frente por conta do medo, né, por conta de se sentir mais seguro ali em um terreno conhecido, né, e ter medo de de levantar voos, mais longos, né. Isso acontece, né, não necessariamente com a Carla. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que quando a gente faz leitura para famosos, o conselho dos oráculos é para todo mundo que assiste, que se identifica com aquela situação, que está passando por uma situação muito semelhante, né, o conselho é sempre muito bem-vindo para nossa vida. Então aqui, quando a gente vê essa situação aqui está dizendo bem assim: "Olha, não tem problema nenhum você ter medo, mas você precisa ponderar até onde o medo é viável, até onde o medo ali é uma margem de segurança, real mesmo para te proteger, ou é só um medo do novo, do desconhecido", né. Então aqui, existe sim a possibilidade de algum atrito, alguma desavença ali em questões de propostas, de oportunidades, tá. E tá muito ligada
com esse obstáculo aqui no início da leitura, que o próprio tarô aqui já está dizendo como reverter essas amarras, como tirar essa dificuldade, esse obstáculo do caminho. Quando a gente vai aqui para a parte da vida amorosa, né, aqui eu vejo uma pessoa cruzando o caminho da Carla, tá? Então existe sim aí, futuramente, a possibilidade de alguém surgir no caminho da Carla Dias, de ter aí algum pretendente, mas aqui eu vejo que ela está em um momento muito de autodescoberta. E talvez a primeiro modo, né, ela não tenha tanto interesse nesse rei, né, nessa pessoa que chega na vida dela. Porque a gente tem a carta da temperança, a gente tem algumas dúvidas e algumas incertezas, a gente tem momentos de instabilidade aqui na parte de cima, né, dos próprios obstáculos que o tarô foi a primeira coisa que o tarô falou, e aqui mesmo, né, na vida profissional. Então, quando uma área da nossa vida está instável, acaba tendo efeito rebote, né, um efeito ali cascata em outras áreas da nossa vida, e aí pode acabar sim respingando na vida afetiva. Aqui eu vejo que na vida afetiva corre um risco de lá na frente a Carla tá um pouco desanimada, um pouco desgastada emocionalmente, pelo conjunto de muitas coisas da vida pessoal dela, tá, gente? A gente vai colecionando muitos desgastes, né? É vida familiar, é profissional, é ali área de trabalho, é área espiritual, enfim, a gente vai juntando muitos desgastes, e aí quando a gente vai ver, a gente já tem ali uma trouxinha de desgastes. Então eu vejo que essa pessoa chegando na vida dela, possa ser que ela não dê muita bola, pelo menos não de primeira, porque ela vai estar com muita coisa na mente dela, né? E aí vai ter que esperar mesmo o ritmo das coisas, né, irem tomando o percurso natural da vida, né? Ela conseguir respirar, se reconectar, como diz aqui, né, a carta da força com a papisa, se reconectar internamente, emocionalmente, né, encontrar aí o ponto de equilíbrio dela, o ponto de gás dela novamente, para que ela possa ver o entorno dela com mais clareza, com mais segurança. E aí, quem sabe, né, a partir daí, as coisas aqui fiquem um pouco mais claras, mais certas, mais objetivas, né? No momento aqui eu vejo a chegada de alguém, mas eu não vejo assim tanto interesse da parte dela por conta de desgastes mesmo, de questões ali. É como se a pessoa estivesse chegando na hora errada, né? É como se ela não conseguisse ali dar muita atenção para aquela pessoa, porque ela tem muita demanda ali da vida dela para resolver. As coisas podem mudar? Óbvio que pode, né? A nossa vida está mudando o tempo todo. E o nosso futuro ele se molda através da mudança do nosso presente, né? Então a possibilidade disso mudar para melhor existe, né? Mas vai depender muito da, da sabedoria emocional que se é tratado no presente, né? Como a gente vai lidando com a demanda e com as prioridades da vida. Então é isso que eu vejo. Espero muito que vocês tenham gostado da leitura. Desejo muita sabedoria e muita sorte para Carlinha. Desejo tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui mais sugestões de leituras, porque eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Estou sempre anotando as sugestões. Vocês podem entrar em contato comigo lá no direct do Instagram, lá é minha ponte de aproximação com vocês. Eu sempre estou interagindo com vocês, conversando com vocês, tirando dúvidas. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você é direcionado para o meu site.
Lá tem todos os preços, as dinâmicas, como o meu trabalho funciona, como é que eu entrego as leituras, tudo muito bem explicado no site. E qualquer dúvida, novamente, pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando com vocês, interagindo e vendo quais são as melhores ferramentas para atender vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, corra, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Aqui no canal tá recheado de playlist celebridades, são todas as leituras de famosos nacionais e internacionais que eu faço aqui e vou atualizando para vocês. Então, se você quer saber se eu já fiz a leitura para alguém, é só ir na playlist celebridades, procurar lá que você vai encontrar. E se você quiser ajudar o canal de outras maneiras, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!